Olá, meus amores, vamos, página 370, questão A. Seja x a medida da largura do piso do pátio, parte branca da figura. Escreva a expressão algébrica que permite calcular o total de pisos brancos, pisos marrons e o total de pisos a ser utilizado. Então, vamos organizar os dados na tabela, ok? Número do pátio. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, qual é o objetivo desse exercício? Descobrirmos o total de pisos marrons e brancos sem precisar desenhar os próximos quadrados da sequência. Então, vamos lá. Total de pisos brancos. Figura 1, um piso branco. Figura 2, tem 4. Figura 3, tem 9. O que a gente pode perceber aqui? Que é o número da posição ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, e assim por diante. Total de pisos marrons. Figura 1. 3, 6, 7, 8. Figura 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Figura 3, 5, 10, 13, 16. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Figura 1 tem que dar 8, figura 2 dá 12, figura 3 dá 16, e a figura 4? Então, aqui no caso, seria 4 vezes o número da figura, mais 4. Por exemplo, 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. 4 vezes 4, 16, mais 4, 20. Então, aqui nós temos 4x mais 4. Lembrando que o x é a posição. Pátio 1, troca o x por 1. Pátio 2, troca o x por 2. Pátio 10, troca o x por 10. E assim por diante. E agora o total de pisos. Então, ó, 1 mais 8, 9. 4 mais 12, 16. 9 mais 16, 25. 16 mais 20, 36. Então, aqui, o que nós podemos observar em relação aos resultados que nós já temos? Eu vou misturar, o que a gente fez no resultado? Eu fiz esse mais esse, não foi? 1 mais 8 dá 9, 4 mais 12, 16. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4. Essa é a construção da nossa tabelinha. Na letra B, fala o seguinte: na construção de um pátio foram utilizados 72 pisos marrons. Qual era a largura desse pátio? Quantos pisos brancos foram necessários para compor esse pátio? Então, nós vemos aqui que a expressão, né, do total de pisos marrons é 4x mais 4. Se tá falando que são 72 pisos marrons, então eu vou falar que 4x mais 4 é igual a 72. Então, quando nós fizermos esse cálculo, a gente vai descobrir o total de pisos brancos. Então, olha só, o 4x fica sozinho e o 4, que é positivo, passa para o outro lado negativo. X igual 72 menos 4 vai dar 68. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. 68 dividido por 4 vai dar 17. Então, são 17 pisos brancos e 72 pisos marrons. Para descobrir o total de pisos brancos, aliás, né? Nós sabemos que, desculpa, que aqui o x deu 17, né?
Para descobrir o total de pisos brancos, a gente tem x ao quadrado. Então, o piso branco vai ser 17 ao quadrado, que é 17 vezes 17, que vai dar 289. Na página 372, então, a gente vai começar pela 1B, porque a 1A nós já fizemos na nossa aula online. Então, olha só, eu vou copiar o 4B menos 5. E o 3, eu vou fazer aqui, ó, a distributiva com o 1 e com o B. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes B dá 3B e o mais B copia. Agora, eu vou separar os números que têm letras de um lado. Então, vai ficar 4B. O 3B e o mais B, os dois são positivos. Então, os dois vão passar para o outro lado, negativos. E aí, eu vou copiar esse 3 e esse 5 que é menos vai ficar mais. Números com letra de um lado, números sem letra do outro. Agora, 4B menos 3B vai dar 1B. 1B menos 1B dá 0B. E 3 mais 5 dá 8. B é igual a 8 dividido por 0. Gente, não existe divisão por 0. Então, isso daqui é impossível. Não existe divisão por 0. Se você for fazer essa conta aqui, ó, não existe, a gente não faz esse tipo de conta, certo? Então, toda vez que o denominador de uma fração for 0, é impossível. Letrinha C, vou copiar o 3M e vou fazer a distributiva com o menos 7. Como o 7 é negativo, tem que fazer regra de sinais, tá bom? Menos 7 vezes 1 vai dar menos 7, menos com menos fica mais, e 7 vezes m dá 7m, igual a 4. O 3m e o mais 7m eu vou copiar. Os dois termos estão no primeiro membro da equação. Os dois termos estão antes do sinal do igual, tá vendo? Nenhum deles vai mudar de lado, então eu vou copiar. 3m mais 7m. Bom, o 4 tá sozinho no segundo membro, eu vou copiar. E o 7, que é negativo, passa para o outro lado, positivo. 3m mais 7m dá 10m. E o 4 mais 7 dá 11. M é igual a 11 décimos. Essa conta tem solução, então ela é chamada de determinada. Letrinha D, vou copiar o 7V. O 4V e o 3V são positivos, então os dois passam para o outro lado negativos. Esse 3 eu copio e o 5, que é negativo, fica positivo. 7 menos 4 dá 3, e 3 menos 3 dá 0. Então, aqui eu tenho 0V. E 5 mais 3 dá 8. V é igual a 8 dividido por 0. Lembrando que não existe divisão por 0, então essa equação é impossível. Letrinha E, vou fazer distributiva aqui com o 3 e com o 2. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, que dá 6, e 3 vezes menos x, que dá menos 3x. E o mais 4x eu vou copiar. O x eu copio, e o menos 2 vai fazer distributiva. Então, eu multiplico por 2 e ainda faço regra de sinais. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Agora, eu vou separar, ó, aqui tá o sinalzinho de igual, tá vendo? O menos 3x e o mais 4x eu vou copiar.
Eles já estão no primeiro membro. O x é positivo, passa para o outro lado negativo. E o 4, que é negativo, fica positivo. Agora, aqui eu vou copiar o 6. E esse 6, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, o que nós temos aqui, ó? Menos 3x com menos x dá menos 4x, com mais 4x dá 0. E aí, sobrou o quê? 4x. E 6 menos 6, opa, fiz uma melequinha aqui. E 6 menos 6 dá 0. Então, x é igual a 0 dividido por 4, x igual a 0. Nesse caso, a resposta é 0, tem solução, então ela é determinada. O que não pode é o 0 estar no denominador, mas se o 0 estiver no numerador, não tem problema. F, vou fazer a distributiva. 4 vezes A dá 4A, e 4 vezes menos 5 dá menos 20. E o mais 12 copia. E aí, eu vou copiar. Aqui eu já posso fazer o A mais 3A, que dá 4A, e vou copiar o menos 8. Lembrando que esse A sozinho vale 1. Então, 1 mais 3 dá 4, e eu copiei a letra A, tá bom? Então, agora, ó, esse 4A eu copio. E esse 4A que é positivo, passa para o outro lado negativo. Copio o menos 8. O menos 20, eu vou colocar mais 20. E o mais 12 vai ficar menos 12. 4A menos 4A dá 0A. 20 menos 12 dá 8, menos 8 dá 0. Quando acontecer essa situação, qual é o número que vezes 0 dá 0? Existem infinitas soluções, não tem como a gente saber, tá? Isso daqui pertence ao conjunto dos racionais, ou seja, tem infinitas respostas. Então, ela é indeterminada. Pessoal, vamos ver aqui divisão de frações. Trabalhar com frações nem sempre é legal, mas divisão de frações é a coisa mais fácil da vida. Tanto que eu peguei aqui 2 exemplos para vocês decidirem qual deles vocês preferem trabalhar, ok? Percebam que os dois são iguais, 5/3 divididos por 2/7. Primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é o seguinte: quando nós tivermos divisão de frações, uma opção copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem é o inverso de 2/7? É 7/2. Então, ó, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 7 é 35 e 3 vezes 2 é 6. Olha só que coisinha mais simples. E o outro exemplo, que é mais simples ainda, é só fazer a multiplicação cruzada, gente. 5 vezes 7, que é 35, e 3 vezes 2, que dá 6. Olha só. Então, item 1, independente da maneira que vocês fizerem, o resultado é o mais importante, ok? Porque existem várias técnicas, mas o resultado é um só. Então, eu tenho aqui 2/3 divididos por 3/4. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 8/9. 1 vezes 6, 2 vezes 5. 6/10, que é a mesma coisa que 3/5. 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 1, 1. 15 dividido por 1, 15. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40.
Página 374, questão 2. Aqui nós temos multiplicações, tá? Cuidado. O exercício anterior foi divisão, esse é multiplicação. Multiplicação, tranquilo. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, nós vamos separar uma coincidência nesse pequeno exercício, olha só. 3 vezes 4, 12, e 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 10 é 10, e 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. A vezes B, AB. E B vezes A é BA ou AB também. Vamos deixar sempre em ordem alfabética, tá bom? AB dividido por AB dá 1. X vezes Y dá XY. Y vezes X dá XY também. XY dividido por XY dá 1. Então, olha só. O que há em comum entre os resultados? Todos tiveram resultado 1. E por que isso aconteceu? Porque todos os produtos foram feitos de uma fração pelo seu inverso. Olha só, 3 quartos. Qual que é o inverso de 3 quartos? 4 terços. 2 terços e o seu inverso, 3 meios. 5 sobre 1 e o seu inverso, 1 quinto. O inverso de A sobre B é B sobre A. O inverso de X sobre Y é Y sobre X. Então, sempre que eu tenho uma fração multiplicada pelo seu inverso, o resultado é 1. Lembrem-se disso. Questão 3. Complete com o fator que falta em cada multiplicação para que o produto seja igual a 1. Nós acabamos de ver na questão 2 que toda fração multiplicada pelo seu inverso é igual a 1. Então, é só a gente colocar o inverso de todas as frações. Quem é o inverso dos 7 oitavos? 8 sétimos. E o inverso de 10 nonos? 9 décimos. O inverso de 3 oitavos? 8 terços. Quem é o inverso de 1 sobre 13? É 13 sobre 1. Só que raramente vocês vão ver isso, denominador 1. O que que a gente encontra, então? A gente encontra só 13, ok? E se quiser colocar 13 sobre 1, não tem problema. Quem é o inverso de M sobre N? É N sobre M. E o inverso de P sobre Q? É Q sobre P. Pessoal, na questão 4, ele ensinou uma técnica diferente para fazer divisão de frações. É uma técnica que ela acaba sendo bem complicada e que não muda o resultado. É mais para vocês conhecerem mesmo, tá bom? Então, vamos fazê-las aqui no item A, B e C, para vocês aprenderem. Mas quando for um momento de prova, um momento de cálculo, podem fazer do jeito mais simples, tá bom? O que que ele quer que a gente faça aqui? Ele quer que o objetivo dessa conta seja denominador 1. Por quê? Porque a gente sabe que toda divisão por 1 é simples, é o próprio número. Então, ele quer que a gente faça com que o denominador seja 1. O que que nós acabamos de ver no exercício anterior? Que toda fração multiplicada pelo seu inverso dá 1, certo? Então, o primeiro passo aqui, ele pegou aqui a primeira fração, que é 2 terços, dividiu pela segunda fração, que é 3 quartos. Só que aí ele quer que o 3 quartos, que é o nosso denominador, vire 1. Então, para o 3 quartos virar 1, a gente vai multiplicar pelo inverso.
Então, o inverso de 3/4 é 4/3. Ok, posso fazer isso desde que eu faça a mesma coisa em cima. Então, lá em cima eu tinha um 2/3. Como aqui no denominador eu multipliquei por 4/3, lá em cima eu vou ter que multiplicar por 4/3 também. Então, a que ponto chegamos? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 3, 12. Então, nós temos 8/9 dividido por 12/12. Então, nós temos 8/9 divididos por 1, que vai dar 8/9. Vamos na letrinha B. Eu vou explicar novamente a B. Vocês tentem fazer a C e a D sozinhos, tá bom? Primeiro passo, copie a primeira fração em cima e a segunda fração embaixo. Bom, agora a gente tem que focar aqui no denominador. Eu quero que o denominador vire 1. Então, para ele virar 1, eu tenho que multiplicar pelo inverso. Então, o inverso de 5/6 é 6/5. Se embaixo eu vou multiplicar por 6/5, lá em cima eu tenho que multiplicar por 6/5 também. Então, vai ficar 1/2 vezes 6/5. Agora, 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 6, 30, e 6 vezes 5, 30. Então, nós temos 6/10 em cima, 30 dividido por 30 dá 1 embaixo. Então, o resultado aqui vai dar 6/10. Ou, tornando irredutível, 3/5. Letrinha C, o primeiro número fica em cima e a segunda fração fica embaixo, ok? Então, lá em cima eu copio, o 1/5 eu copio, só que o 1/5 eu vou multiplicar pelo seu inverso, que é 5/1. Então, lá em cima eu multiplico por 5/1 também. Então, 3 vezes 5 é 15, e 1/5 vezes 5, 1 vezes 5 vai dar 5/5. Então, a gente tem 15 dividido por 1, que vai dar 15. Letrinha D, copia, então, a primeira fração em cima e a segunda fração embaixo. Então, eu vou copiar... Então, aqui eu já vou fazer direto, ó. Eu vou multiplicar o denominador pelo inverso. O inverso de 1/3 é 3/1. Então, lá em cima, eu vou multiplicar por 3/1 também. Ou só 3, tá? Mas se você quiser colocar 1 embaixo, meus amores, não tem problema. Então, a gente tem 21/8 divididos por 3/3. Então, nós temos 21/8 dividido por 1, que vai dar 21/8. Se a gente fizer essa multiplicação cruzada, 7 vezes 3, 21, e 8 vezes 1, 8, ó, dá o mesmo resultado. Então, essa técnica é só para vocês conhecerem mesmo, tá bom? Lá na página 375, um novo algoritmo para a divisão de frações. Então, nós temos aqui na letrinha A. Para isolar a incógnita A do primeiro membro da igualdade, por quanto devemos multiplicar os dois membros? A gente acabou de ver que, se eu quero que esse resultado seja isolado, como ele mesmo está falando, isolar a incógnita A, então, para eu isolar ela, eu tenho que fazer com que o produto fique 1. Então, o inverso de 2/1, ou desculpa, o inverso de 1/2 é 2/1. Então, devemos multiplicar
2 sobre 1. Ou somente 2, que é a mesma coisa. Questão 2. Portanto, 2/3 divididos por 1/2. Então, lembrando a primeira regrinha que eu expliquei. Copia a primeira fração, 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, a gente tem 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 1, 3, 4/3. Então, ó, questão 3, a mesma coisa. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 5/6? 6/5. 3 vezes 6, 18, e 4 vezes 5 é 20. Dá para tornar irredutível, né? 9/10. E na letrinha B, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes menos 6 dá menos 12, e 3 vezes 5 dá 15. Menos 12 quinzeavos, que dá para tornar irredutível. Dá para dividir os dois números por 3, menos 4/5. Então, vamos lá, uma regra para a divisão de frações. Então, uma regra prática é copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Tá bem torto, né, gente? Mas tudo bem. Questão 1. Considere as frações da face superior dos dados da figura. Letrinha A. Efetue a divisão das frações dos dados vermelhos pela fração do dado branco, utilizando o novo procedimento. Então, aqui nos vermelhinhos nós temos 5/10, 1/3 e 1/12. E o branco é 1/2. Então, a gente vai pegar os valores dos dados vermelhos e dividir pelo valor do dado branco. Então, são 3 cálculos, tá? Então, na letra A, nós temos 5/12 divididos por 1/2. Na letra... Aí, a gente... Opa, não tem B e C, não. Então, o próximo é 1/3 dividido por 1/2. E 1/12 dividido por 1/2. E aqui, então, vocês podem fazer a divisão do jeito que acharem melhor, tá bom? Do jeito que preferirem. Ou cruzado, ou copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vou deixar a critério de vocês, tá bom? E já vou adiantando aqui também a letra B, que tá bem simples, ó. A B fala o seguinte: efetue a divisão da fração do dado branco pelas frações dos dados verdes. Então, como tem 4 dados verdes, então a gente vai ter 4 continhas. O dado branco dividido pelos verdes. O branco é 1/2. Então, eu tenho aqui, ó, 1/2 dividido por 1/8. Opa, peraí, deixa eu ver. Isso. 1/2 dividido por 1/8. 1/2 dividido por 3/4.
1/2 dividido por 1/4. E 1/2 dividido por 1/8. Opa, 1/8 tá repetido, né? Então, não precisa fazer duas contas, não. Já tem ali 1/8. Então, podem fazer e vocês já vêm aqui para correção. Ou então, tive uma ideia, já vamos adiantar a 2 aqui também, ó. A 2 tem só A, B e C. A, B e C. A letrinha A é x sobre y divididos por 5/6. A B é 7/8 divididos por mn. E a C, eu vou fazer aqui do ladinho, ó, é AXB dividido por XA. Então, podem fazer e já venham para correção. Vamos à correção, então. Eu gosto de fazer direto pela cruzadinha, que é mais prático e rápido. 5 vezes 2, 10. 12 vezes 1 dá 12, 10/12. Dá para tornar irredutível, é a mesma coisa que 5/6. Próxima. 1 vezes 2 dá 2, e 3 vezes 1 dá 3, 2/3. 1 vezes 2 dá 2, e 12 vezes 1 dá 12. 2/12, que é a mesma coisa que 1/6. Então, aqui tá a nossa A. Agora, a B. 1 vezes 8, 2 vezes 1. 8 dividido por 2 dá 4. 1 vezes 4, 2 vezes 3. 4/6 ou 2/3. 1 vezes 4, 2 vezes 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, tá aqui a B. E aqui no cantinho a 2, x vezes 6 dá 6x, y vezes 5 dá 5y, prontinho, essa é a resposta. 7 vezes n dá 7n, e 8 vezes m dá 8m. E a letrinha C, eu vou apagar para mostrar para vocês ela aqui do ladinho. Bom, a 2C, eu preferi fazer ela à parte, porque ela é meio especial. Eu tenho aqui, ó, AX vezes A, dividido por B vezes X. Como eu tenho AX vezes A vezes A dá A ao quadrado. Por quê? Porque eu copio a base e somos expoentes. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado de X, e o BX copia. Então, aqui eu vou cancelar, eu vou dividir x por x, então eu tenho A ao quadrado sobre B. E finalizamos a aula de hoje com muito amor e carinho.